Boa noite, pessoal. Vamos lá. Opa, aí a galera começando a entrar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Galerinha começando a entrar aí. Vamos ver o pessoal começando a entrar para a gente falar dessa lei nova, da Lei 13.330 de 2016. Aí o pessoal começando a entrar agora. Vamos lá, pessoal, deixa eu entrar mais uma galerinha aí para a gente poder falar um pouquinho dessa lei nova. Estão me ouvindo direitinho aí? Vamos ver se vocês estão me ouvindo direitinho. Boa noite, minha esposa entrou também, que legal. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal começando a entrar. Isso. Opa, vamos conversar com a Camila. Boa noite, minha diretora aí da Gen Método. Inclusive, anunciar no final aí, tá tendo uma grande promoção de meu livro na Gen Método, viu, pessoal? Eu vou anunciar assim que a gente estiver acabando o Periscope. Opa, valeu, Camila. Vou mandar assim um beijo para ela. Ela tá aqui com a gente também no Pérez. Vamos lá, galera. Opa, Marco Antônio. Marco Antônio tá dormindo essa hora. É o gato aqui de casa. Galerinha, vamos comentar um pouquinho dessa alteração. Vamos comentar um pouquinho dessa alteração que nós tivemos, na realidade, esse acréscimo que nós tivemos aí na nossa legislação, mais uma invenção de nosso legislador. Parece que às vezes não tem tanto o que fazer e resolve criar algumas normas penais a título de que eu não sei. Mas eu tenho a impressão, uma leve impressão, de que, na verdade, criaram essa lei nova, 13.330 de 2016, para atender, talvez, ao interesse aí de grandes produtores de animais, etc. e tal. Mas vamos abstrair um pouquinho aí dessa finalidade e vamos imaginar, vamos pensar exatamente quais os aspectos dessa legislação nova, desse novo crime de furto, dessa nova receptação. Na verdade, o legislador criou um artigo novo de receptação e criou um parágrafo 6º no artigo 155 do crime de furto. Criou o furto de semovente e a receptação de semovente. O que seria isso? Vamos dizer para vocês. Na realidade, galera, no de furto, no parágrafo 6º, se criminalizou a conduta de quem subtrair semovente domesticável de produção. O que significa isso? Aplicando-se uma pena de 2 a 5 anos para quem fizer isso. Exemplo, quem cuida de gado, quem cria gado para produção, gado de corte, gado de abate. Quem cria, por exemplo, frangos, galinhas de produção para venda, para comercialização, sejam as grandes empresas que têm grandes abates de frango, sejam também até mesmo os pequenos produtores. Também nós temos a criação dessa norma se aplicando também para aquelas criações de outros tipos de animais. Aqui, por exemplo, no Nordeste, aqui em Feira de Santana, aqui na região Nordeste aqui da Bahia, nós temos nessa região daqui do Cisal, nessa região próxima, muita criação de bode. Então é possível também o abate, na realidade, a subtração do bode se enquadrar nesse aspecto daí. A galerinha aí do noturno da FAM, terceiro semestre entrando. Então, na verdade, de regra, nós vamos ver isso aplicado mais nos casos em que nós temos o maior índice de produção de animais de venda, como gado, como frango e alguns próximos. Mas qualquer semovente domesticável de produção. Esse crime, galera, não se aplica, não se trata de nenhuma hipótese de subtração de animais especificamente. É de semovente, no caso dos animais, domesticáveis de produção, que estejam em linha de produção e que a sua criação seja voltada para a comercialização, para a produção. Como nós demos os exemplos aí dessas granjas ou de grandes empresas agropecuárias que cuidem de gado de corte e de outro tipo de gado, ok? Bom, então o que significa isso, professor? Significa que se o sujeito entrar numa fazenda que tem lá gado no pasto, pronto para venda, e subtrai um gado daquele, nós vamos ter aí a pena aplicada a ele de 2 a 5 anos, que por sinal é mais grave porque a pena mínima é maior, do que a lesão corporal grave. Lembre-se que a lesão corporal grave do 129, ela é a grave e a gravíssima. A grave do 129, parágrafo 1º, a gravíssima do seu parágrafo 2º. Quem estava perguntando por Marco Antônio, pelo gato aqui de casa, ele acabou de chegar, para ouvir aqui o Periscope. Marco, dá um alô para a galerinha aí.
Olha para aí o gato aqui de casa. Chegou para poder ouvir o Periscope aqui. Ele já gosta de, às vezes, estudar comigo. Às vezes a gente está estudando, ele cola, planta do lado, encosta. É assim. Acho que foi Yusha que estava perguntando aí do gato. Tá aqui. Damásio Feira, minha esposa entrou também. Agora pelo Damásio Feira aí. Galera, então o furto de semovente tem essa característica, ok? Pena mais grave, portanto, do que da lesão corporal grave, que seria de 1 a 5 anos, que é de 1 a 5 anos. E no caso, aí, Yusha, já passei ele aqui, já mostrei. E no caso, por exemplo, da receptação. Criou-se, na verdade, é um absurdo, eu acho sem sentido criar essa norma. Criou-se, na verdade, um novo delito de receptação para quem, por exemplo, adquire, transporta, recebe, adquire para vender, semovente domesticável de produção de que sabe ser produto de crime. Então, eles também criminalizaram a conduta de quem pratica a receptação daquele animal que foi, por exemplo, objeto do furto de semovente. É isso que traz um novo artigo de receptação. As características gerais desse artigo e do anterior permanecem as mesmas do crime de furto e as mesmas do crime de receptação para vocês. Animais domésticos não entra, Yusha. Somente os animais, os semoventes que sejam domesticáveis de produção. Então, por exemplo, se alguém subtrair meu gato aqui, não entra nessa lei. Eu vou protestar no Congresso. Se criaram por de produção, quero que aumente, bote uma pena aumentada. Se subtraírem meu gato também. Brincadeira, pessoal. A gente está aqui fazendo essa brincadeira, essa gozação, mas é porque, na realidade, acaba sendo um sem sentido essa norma. Para agradar pecuarista, para agradar a grande produção da indústria, não só do agronegócio, mas da venda, na realidade, as outras receptações continuam a mesma, de produtos de outros tipos de animais, como frango e alguns outros que são de larga escala de produção nacional. Portanto, os outros permanecem a mesma coisa. Você não tem nenhuma espécie de tipo penal criado para subtração de animais. Não foi esse o objeto. O objeto foi o fato de subtraírem ou de praticar a receptação de animais que foram, portanto, semoventes que foram objeto de crime, semoventes esses domesticáveis de produção. Somente os destinados à venda, comercialização e produção é que são objeto de tutela desses dois novos artigos do direito penal. E aí vai a notícia para vocês sobre o nosso livro, o curso de Direito Penal Didático, pessoal. Está numa promoção agora da nossa editora e esses comentários desse artigo nós vamos mandar para a editora, vai ser postado lá no site para vocês, por R$ 123,50. Olhem só, o preço de capa do meu livro, que tem 1.200 páginas, que é um volume único de direito penal, é R$ 247, está por R$ 123,50 só no site da G Método, só no site da editora, por tempo limitado até 15 de agosto, ok? E depois nós vamos postar lá no site a atualização desse nosso livro em relação especificamente a esses dois crimes. Então vocês entenderam aí, a galerinha que está chegando depois, que está vindo depois, dá uma olhadinha nessa explicação anterior. Resumindo, os detalhes para o crime de furto e receptação que se aplicam são as mesmas coisas. Semovente domesticável de produção são aqueles casos de animais em que a sua produção é destinada, a sua utilização é destinada para a produção e venda, comercialização, tá? Criaram a figura da subtração desses tipos de animais e da receptação destes, portanto, desses crimes. Foi isso que o legislador fez, para mim, de forma sem sentido, colocando a pena, inclusive, mais grave que a da própria lesão corporal grave do 129, parágrafo 1º, porque a pena mínima é maior. Beleza, galerinha? Beleza? Tudo claro aí? Então, maravilha. E colocaram isso na realidade para não caber a suspensão na condicional do processo. São coisas do nosso legislador que, infelizmente, nós não temos como explicar. Tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Periscope. Valeu. Opa. A galera que tá aí, vamos lá, diz aí de onde é que vocês estão, que eu esqueci de perguntar hoje. Estão aí de que local, de que cidade? Vamos dizendo aí de onde é que vocês estão assistindo. É legal sempre quando vocês dizem que a gente fica sabendo de onde é que vocês estão acompanhando, de Feira, de Salvador. Vão dizendo aí. Opa, vamos lá. Yusha, eu sei que é de Feira. Galera de Salvador também está presente aí. De onde é que mais vocês estão presentes aí, galerinha? De que cidade vocês estão? Que estados? Vamos lá para a gente encerrar. Opa.
Bom, vamos lá então. Acho que travou. Parou, os coraçõezinhos travaram. Galera, aí agora entrou de novo. Sergipe, Campos dos Goitacazes, legal, Rio de Janeiro. Galera de Sergipe presente aí. Bom, vamos lá. Essa semana tem Periscope mais sobre terrorismo, viu? Fiquem atentos. Palmas está sempre presente, que maravilha. Vai ter Periscope de terrorismo de novo essa semana. Estamos discutindo um pouquinho ali de terrorismo. Amanhã eu devo estar fazendo provavelmente Periscope sobre terrorismo com vocês aí. Grande abraço. Tchau, tchau.